Agora o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança a fazer as considerações finais. Em nome do Instituto Nicolau de Oliveira, nós agradecemos a brilhante palestra do professor Ives Gano Martins, que mostrou seus conhecimentos jurídicos e seus conhecimentos históricos, e toda a base e toda a experiência que ele tem de uma longa vida de mais de 50 anos como jurista. E eu procuro lembrar que o Instituto Nicolau de Oliveira nasceu exatamente para continuar a obra do fundador, de quem traz o nome, que é o professor Nicolau de Oliveira, que inspirou-se, sobretudo, na doutrina social da Igreja, na doutrina tradicional da Igreja, na defesa dos direitos dos brasileiros e na preservação da nossa sociedade ocidental e cristã. E se nós formos ver a realidade atual, nós não podemos deixar de considerar que há sempre, infelizmente, doutor Viana, um denominador comum que acaba sendo uma profunda revolução cultural que visa a corrosão dos nossos valores. Já o Santo Padre Bento XVI falou na ditadura do relativismo. E é o que se vê no mundo inteiro, porque a questão do casamento homossexual não é apenas uma questão brasileira, é uma agenda de destruição da família que existe no Brasil, que existe nos Estados Unidos, que existe na Europa, que existe em toda parte. A questão toda dos direitos homossexuais, essa ditadura dos homossexuais, é a mesma coisa. Quer dizer, na Europa não se pode dizer nada. As palestras que eu faço na Europa, eu tenho que passar por um advogado para não correr o risco de depois ser processado. Nos Estados Unidos, eu terminei uma palestra citando exatamente, está no Gênesis, me disseram, não, eu agradeço a Deus, não havia não fiscal do Estado. Hoje à noite ia para a prisão. Mas é uma agenda internacional de destruição da cristandade. É uma verdadeira conspiração anticristã. Aliás, uma obra que você deve conhecer, que é La Conjuration Antichrétienne, a conspiração anticristã, no seu preservatismo. E se nós quisermos entender a realidade, o que existe, o que acontece hoje em dia, nós temos que partir exatamente dessa ideia da conspiração. Já o Santo Padre Pio XII exatamente dizia que nós vivemos uma civilização em que eles dizem Cristo sim, Deus sim, Cristo não. Depois se vai assim até que o desaparecimento da própria ideia de Deus. E com isso, do ponto de vista jurídico, se abstrai completamente daquilo que seria a base de toda a fundamentação jurídica de uma nação, que é o direito natural. É o que resulta da boa ordem posta por Deus na criação. É o que São Paulo diz, é a lei de Deus escrita na alma do homem. A lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Aquela que está inato, que é a base de todos os nossos direitos. Porque o direito natural, o direito à vida, o direito à construção de família, o direito do salário, o direito à propriedade, esses são todos direitos naturais que antecedem ao Estado. E o Estado deve se limitar a garantir, a ordenar, mas não mais do que isso. E nós vemos que hoje em dia se legisla fazendo a abstração completa da boa possibilidade de legislação, do direito natural. E se nós formos ver o Código Penal, na realidade, o que é? A criminalização de tudo aquilo que se opõe ao PNDH. E o PNDH, o que era? Era o plano de sovietização do Brasil a propósito de defesa dos direitos humanos. Porque a abolição da propriedade, a tirania sobre a polícia, as suas forças armadas, sobre todo o setor, e tudo controlado pelos conselhos. Conselho nível nacional, municipal, conselho nível estadual e, finalmente, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Ora, o que são esses conselhos? Sovietas. Procure um dicionário russo, português e procure a palavra sovieta. Conselhos. E o PNDH seria a sovietização do país. E nós vemos que a coerência que existe em todos esses absurdos que nos mostrou tão brilhantemente o professor Ives Gandra é exatamente a destruição dos valores e a aplicação e a criminalização de tudo aquilo que se opõe ao PNDH. Uma verdadeira conspiração para destruir o que ainda resta em nosso país de civilização cristã, a nossa herança que nós recebemos, da principal bênção que nós recebemos aqui no Brasil, que foi exatamente a fé católica. Uma conspiração sistemática, de tal forma que, hoje em dia, nós católicos somos discriminados. Como disse muito bem o Dr. Juliano,
nós não podemos mais proclamar o que está na Sagrada Escritura, que é um verdadeiro absurdo. Exatamente a missão do Instituto Pinheiro de Oliveira, qual é, e as campanhas que o Instituto Pinheiro de Oliveira tem feito contra o Código de Direito Penal, contra o Código Penal, do Código Penal, contra a questão, toda a questão ambiental, inclusive o Código Florestal, que está sendo aprovado agora, que também, no artigo 1º, tem a famosa principiologia, que é a relativização completa do direito de propriedade e a introdução na questão florestal do direito alternativo, que é uma verdade absurda, e todo o edifício jurídico de uma nação desaba com o direito alternativo. Nós vemos uma verdadeira conspiração para destruir o que resta de valores da nossa herança bendita, que, como disse muito bem o professor Yus Gandra, nos vem da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de onde vem toda a cabedal, tudo que nós temos melhor, as universidades, os hospitais, o leprosário, a própria legislação, a família, tudo vem da Igreja Católica. E isso que está sendo corroído e destruído. Daí exatamente o Santo Padre Bento XVI falar da ditadura do relativismo. O Papa Pio XII, quantas vezes nas suas encíclicas nos alertava sobre esse problema. Ainda na encíclica Deus Caritas Est, Bento XVI insiste que o Estado não tem o direito de querer legislar sobre todo o detalhe da vida dos cidadãos. É preciso ter a verdadeira, a santa liberdade dos filhos de Deus. Isso é que está sendo violado. Se for aplicadas essas leis todas, nós teremos uma civilização que é exatamente o contrário da que nós herdamos. E daqui nós almejamos para a nossa pátria, a nação católica, que é a cidade de Deus, de Santo Agostinho. É a cidade que é o resultado do sangue infinitamente precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensando, portanto, a Deus, pensando por meio da Santíssima Virgem, aqui representada por Nossa Senhora, pela imagem de Nossa Senhora de Fátima, que nos alertou para a crise dos dias atuais, quando pedia a emendas costumes, as orações, que não foi feito, infelizmente, e ameaçava com um castigo que ainda virá. Talvez o senhor conheça essa passagem, mas o cardeal Ratzinger, quando era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, e logo depois que foi anunciada a terceira parte da Igreja de Fátima, um padre amigo dele, alemão, perguntou: mas, Eminência, isso é tudo? A resposta foi em alemão: das war noch nicht alles. Isso ainda não foi tudo. Quer dizer, o que ainda vem por trás disso tudo? Nessa brutal conspiração contra a doutrina católica, contra a Igreja Católica, contra a civilização cristã. Daí exatamente o livro básico nosso é o livro Revolução contra a Revolução, do professor Pinheiro de Oliveira, que mostra exatamente essa grande conspiração para destruir a cristandade, em que começou com o humanismo, que se tirou a Deus do centro para fazer uma sociedade tendo o homem no centro, o hedonismo, a Revolução Protestante, na qual se procurou negar o direito do Papa, depois a Revolução Francesa, o igualitarismo político, a Revolução Russa, o igualitarismo econômico e, finalmente, essa Revolução Cultural resultante que tem como etapa a Sorbonne, que é proibido proibir. Quer dizer, vale tudo, só não vale uma coisa: a defesa da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta está banida, porque nós não temos mais o direito, segundo essa tendência mundial, de defender o que está na Sagrada Escritura. Portanto, vamos agradecer ao professor Yuri essa brilhante palestra, no qual, sob o aspecto jurídico, nos mostrou os tapafúrios para onde nós caminhamos se nós não resistirmos. O professor Yuri nos estimulou exatamente a continuar a nossa aula de pressão sobre o Congresso para que não seja aprovado o Código de Direito Penal, nossa ação junto à opinião pública para que cesse esse processo de destruição de nossas tradições cristãs, para que o Brasil venha a ser realmente a terra de Santa Cruz, a terra abençoada e que teve como primeiro ato de sua vida pública uma Santa Missa, na qual, pela primeira vez na nossa história, o nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, teve presente com seu corpo, sangue e alma e divindade no santo sacrifício da missa, celebrado por Frei Henrique Coimbra.